Olá, igreja. Eu sou o Alisson, para quem não me conhece. Sou membro da Igreja Batista Cidade Nova. Estamos aqui hoje para levar mais uma palavra a vocês, sabendo que nesse tempo de pandemia não estamos podendo nos reunir. Vou fazer uma breve introdução antes da palavra do nosso pastor, Ronildo Valim. Peço que vocês acompanhem na Bíblia de vocês aí em casa. Abram suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses 3:18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Abram também suas Bíblias um livro antes, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver a paz. E sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus, o Pai, por meio dele. Então, esses dois relatos nos levam a uma reflexão, que é de sempre estarmos agradecidos às situações que Deus nos impõe pela sua soberania, e também de o corpo de Cristo, os seus membros, se apoiarem uns nos outros, né? Se aconselharem, sempre estar unidos, mesmo distante, mesmo com as circunstâncias impostas, mas a gente sempre estarmos unidos uns com os outros. Peço aí a você que está em casa, que feche seus olhos para a gente fazer uma oração, agradecendo esse dia, agradecendo mesmo as circunstâncias que às vezes não é confortável a nós, mas que sabemos que tudo é plano de Deus e que sua soberania reina. Amém? Vamos orar? Deus eterno Pai, estamos aqui, Pai, para agradecer, Senhor. Agradecer porque temos confiança no Senhor. Temos confiança no Teu plano e às vezes não podemos entender, mas podemos ter a grata certeza de que no final tudo vai dar certo. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo aqui hoje, que se ele está lutando por algum problema em casa, que o Senhor venha estar dando o auxílio, Senhor. É isso que pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém. Aproveite esse momento aí na sua casa e continue adorando ao Senhor. Amém? Enche-me
paz, amados, tudo bom? Deus abençoe a cada um. Passando aqui para falar sobre missões estaduais. Nossa campanha de missões estaduais tem como tema mobilizar para crescer, e esse crescimento ele é focado na implantação de novas igrejas no nosso estado, pois nosso estado de Mato Grosso ele contém 141 municípios, e desses 141 municípios há igrejas batistas em apenas 106, ou seja, são 35 cidades que não conhecem, que não têm igrejas batistas implantadas e talvez nem conheçam o amor de Cristo. Então, o mobilizar para crescer é isso, é que nós possamos juntar forças na oferta e principalmente em oração para que nós possamos crescer. A divisa da campanha de missões estaduais deste ano está em Atos 5:42, que diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar que Jesus é o Cristo. Que nós, com as nossas atitudes, com as nossas falas, com o nosso pensamento e principalmente com a nossa postura diante de tudo isso que nós temos vivido, nós possamos nunca deixar de anunciar que Jesus é o Cristo, que Deus está sob controle de todas as coisas, e que os irmãos que quiserem e puderem estar juntando ou já destinando suas ofertas, a campanha encerra no final de julho, no último domingo. O alvo total do estado de Mato Grosso é 170 mil para serem investidos em novas igrejas e revitalização de algumas igrejas. Deus abençoe a cada um. Fique com Deus. Olá, graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus possa estar nos abençoando neste dia. Estamos aí em momentos difíceis, mais uma vez, né? Situações adversas que fogem ao nosso controle, não podendo reunir em nossa igreja, nem presencial, e nem neste momento estamos em casa, isolados e tal. Estamos trazendo culto ao seu coração, fazendo um culto de louvor e adoração ao Senhor. Nesse momento estaremos meditando na palavra de Deus, trazendo ao seu coração uma reflexão para a sua vida, para as nossas vidas, para um enlevo espiritual, para o fortalecimento da minha, da sua, da nossa alma, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como filhos e filhas de Deus. E desde a palavra de Deus eu quero trazer ao seu coração, ao nosso coração, para o enriquecimento da sua alma, para o fortalecimento da sua alma, para a presença de Deus estar incentivando você a permanecer nele. É Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículos 20, ou melhor, Lamentações de Jeremias 3, versículo 19 em diante, diz assim: lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. No entanto, quero trazer à memória aquilo que pode me dar ou trazer esperança. Graças ao grande amor do Senhor, ou por causa das suas misericórdias, é que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã, pois grande é a fidelidade do Senhor. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele eu colocaria a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, e para com aqueles e aquelas que o buscam. E é bom esperar tranquila pela salvação do Senhor. Neste momento, meu irmão, minha irmã, eu quero trazer esta reflexão ao meu, seu, nosso coração. Esvazie a sua memória, em primeiro lugar, e em segundo lugar, depois encha a sua memória com outras coisas, com outros pensamentos, com outras ideias. Esse texto de Lamentações, capítulo 3, nesses versículos que eu li, chega um momento em que o profeta Jeremias, escrevendo os seus lamentos, por isso Lamentações, ele está lamentando sobre a situação de Israel, sobre o povo de Israel, a nação de Israel. E o povo de Israel estava daquele jeito, daquela forma. Então ele está lembrando das coisas que aconteceram com a nação de Israel, e ele, como profeta incluído nessa nação,
Ele está lembrando das coisas que traziam uma amargura ao seu coração, tristeza, pesar, sentimentos ruins, sentimentos depressivos. Então, se você ler o capítulo 3, no início do capítulo 3, do versículo 1, ele vai dizendo uma série de coisas, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele vai dizendo que o seu interior está amargo, a sua vida cercou ele e a população de Israel com muros intransponíveis. Ele vai dizer assim uma série, a alma do profeta está abatida e o povo também está abatido, mas era por causa do pecado. Nós, de certa forma, estamos vivendo também desta maneira, desta forma, por causa do pecado, porque um vírus como este, uma situação causada como este, é em função do pecado. Porque lá no início, no Gênesis, a Bíblia diz que Deus deu determinações para Eva, para Adão e para a terra. Quando o ser humano ali, ele atravessa a linha, o limite imposto por Deus, ele desobedece, o pecado entra no mundo. Então tudo isso que acontece hoje em dia é por causa do pecado. E nós estamos assim, a nossa memória vai ficando cheia. Quem sabe a sua memória, a memória do profeta Jeremias estava lotada e cheia, como se o HD da memória dele tivesse cheio, entupido de sentimentos ruins, de ideias complicadas, de tristeza, desolação, desconsolo. Então chegou o momento que a memória dele encheu, ou seja, a memória dele e da nação de Israel ficou repleta. Talvez por essa situação que talvez você esteja vivendo, estamos vivendo, e nós estamos vivendo de um modo geral, talvez a memória, o HD, tecnologicamente falando, ultimamente, o HD da sua memória talvez encha. Até quando, Senhor? Tanta notícia ruim, tantas mortes, até quando? Aí chega uma hora, um tempo em que a memória ela enche, e aí vai ficando acumulado, aí traz dor de cabeça. Talvez você já tenha sentido isso. Quando você está preocupado, sofrendo opressão por alguma coisa, talvez uma notícia triste, talvez nesse tempo que nós estamos vivendo, não sei se acontece com você, mas se você talvez não durma direito à noite, preocupado com isso, com aquilo, aí vem aquela dor de cabeça comigo, de vez por outra, não é sempre, mas acontece. Por quê? Porque aquela opressão em sentido físico, em sentido espiritual, nós estamos vivendo num momento assim. Talvez a memória da gente, ela encha-se, a sua memória encha, a do profeta Jeremias encheu. Mas chega um momento em que ele diz assim, olha, eu preciso esvaziar a minha memória. Ele quer trazer à minha memória, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à minha memória aquilo que me leva para frente, aquilo que me impulsiona, aquilo que me joga para frente, ou seja, eu vou esvaziar a minha memória dessas coisas e vou renovar a minha memória, colocar na minha memória coisas boas. Ele disse, eu quero trazer à memória minha aquilo que me pode dar esperança, ou seja, aquilo que me projeta para frente. Então, meu irmão, minha irmã, neste dia, eu quero trazer isso ao seu coração. Esvazie a sua memória, espiritualmente falando, de coisas ruins, de notícias ruins, de pensamentos ruins, de coisas ruins, coisas que trazem desconsolo, tristeza, falta de fé, falta de esperança. Esvazie a sua memória. Convido você junto, nós esvaziarmos a nossa memória e colocarmos na nossa memória coisas boas, ou seja, que eu possa projetar na minha memória, você possa projetar na sua memória coisas que trazem esperança. Ou seja, projete na sua memória que Deus é Deus. Projete na sua memória que Deus é Criador de todas as coisas. Projete na sua memória que Ele é o guarda de Israel. Projete na sua memória que Ele é o Senhor de toda a glória. Projete na sua memória
encha a sua memória que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Deus do universo, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Deus eterno, Criador de todas as coisas. E Ele criou eu e você, então Ele entende, Ele sabe o que vai no meu, no seu e no nosso coração. Mas esvazie a memória de tudo aquilo que não provém do Senhor e enche a sua memória, traga à sua memória o perdão de Deus pelos pecados através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Traga à sua memória que Deus é Deus que supre todas as coisas, tem poder para suprir todas as suas necessidades. Encha a sua memória como um Deus criador, Deus salvador, Deus libertador, Deus perdoador, Deus grande, Deus eterno, Deus soberano, Senhor de todas as coisas, Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Ou seja, o profeta, ele está dizendo, olha, a minha memória encheu, mas agora eu quero esvaziá-la e quero recompô-la, quero repor da minha memória, trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, quero convidar você, esvazie a sua memória e reponha, coloque na sua memória aquilo que projeta você para frente, que leva eu e você para frente, que nos leva a ter esperança, que nos leva a pensar no futuro, que nos leva a imaginar que temos uma eternidade em Cristo Jesus, que nos leva a pensar que temos um galardão se continuarmos fazendo a vontade do Senhor. Leva a nos pensar que Jesus foi preparar moradas para mim, para você e para nós. Ou seja, aquilo que nos leva para frente, aquilo que nos impulsiona a viver um dia de cada vez, que nos leva a ter expectativas, que nos leva a ter esperança no Senhor. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos no Senhor, nós temos todas as coisas. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiras de Deus, herdeiros da promessa. Ou seja, filhos e filhas de Deus que têm o céu por herança. Traga isso à sua memória, projete isso na sua memória, que eu possa projetar na minha memória e você, irmãos e irmãs, possam projetar na sua memória. O profeta diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que renova a minha alma, renova a minha vontade de viver, renova a sua vontade de viver, de ir para frente, de caminhar, de servir a Deus, de ser servo, de ser filho, de ser filha de Deus, de caminhar em direção aos céus. Traga à sua memória aquilo que traz esperança para você, meu irmão, para você, minha irmã. Então, meu irmão, o profeta estava entronizando isso no coração dele. Ele dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, em nome de Jesus, reflita isso no seu coração, na sua alma, na sua mente. Esvazie a sua memória daquilo que não provém de Deus e encha ela com aquilo que traz esperança, aquilo que leva você para frente, aquilo que projeta eu e você para adiante, para a eternidade, para a presença de Deus. Enche a sua memória com a presença de Deus, com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a provisão de Deus, aquilo que faz você viver um dia após o outro, levando você adiante em direção à eternidade, à presença de Deus. Projete a sua memória para isso, porque isso vai trazer esperança ao seu coração. Em nome de Jesus, enche a sua memória com coisas boas que vêm da parte de Deus, para que você avance adiante, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.